Meus caríssimos irmãos sacerdotes, diáconos, meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor morreu na cruz por mim. Vamos repetir? E o Senhor morreu na cruz por mim. Começamos mais uma Semana Santa em nossas vidas. Que número? Desde que tomamos consciência da importância da morte do Senhor e sua ressurreição, quantas Semanas Santas. Algumas crianças, alguns jovens estão ainda no início. Nós de cabelos brancos, como Monsenhor Bertino, já foram muitas Semanas Santas em nossas vidas. O que significa viver uma Semana Santa? Significa entrar profundamente na semana mais intensa do cristianismo, da nossa fé, na qual nós entendemos e participamos com fé do grande fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, dado de presente por nós pelo Papai do céu, por amor a nós, morreu na cruz e ressuscitou. Este é o fundamento essencial da nossa fé, a grande Semana Santa, com o seu tríduo pascal, a partir de quinta-feira à noite, até o domingo da ressurreição, onde nós relembramos, vivemos e atualizamos o maior mistério da nossa fé, da morte e ressurreição do Senhor. O interessante é que há 45 minutos atrás, há 40 minutos, nós estávamos aqui fazendo procissão, agitando nossas palmas e dizíamos: Hosana, o Filho de Davi, celebrando com alegria a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Logo depois, ao iniciarmos a celebração, dentro do salmo de meditação, íamos a um outro extremo e cantávamos juntos com o salmista: meu Deus, por que me abandonaste? Como entender isso? Nesta Semana Santa, acontecerão muitos momentos em que a alegria e a dor ou estarão presentes ou se alternarão. Hoje é o primeiro momento. Jesus Cristo, acompanhado de seus apóstolos e recepcionado por uma grande multidão, que colocava suas roupas, suas vestes e acenava com ramos a sua entrada em Jerusalém, reconhecendo que Ele era o Senhor. Mas por outro lado, eram muitos os fariseus e chefes do povo que diziam: Jesus, manda parar com isso, manda parar com isso. Porque ou não aceitavam Jesus Cristo e a sua missão, ou por outro lado, tinham um grande medo. Esse é um modo de olhar também a Semana Santa. Tinham um grande medo de que a partir dessa atitude de Jesus Cristo, os romanos intervissem novamente, já que a Judéia neste período estava sob controle romano, e eles poderiam novamente sofrer uma grande perseguição. A muitos olhos humanos,
esta seria a razão e a morte de Jesus. Sobre o ponto de vista legal, pode até ser aceito. O grande perigo que na época Jesus representava todo aquele povo. Mas nós sabemos muito bem que toda a história da salvação, toda a Sagrada Escritura foi mostrando pouco a pouco a razão principal de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornar-se-ia um de nós. E mais ainda, como escutamos na palavra de Deus de hoje, o profeta Isaías dizendo que Jesus Cristo era o servo de Javé, o servo do Senhor Deus, o servo, aquele que sofreria, aquele que teria sua barba arrancada, aquele que teria todo o sofrimento possível de um ser humano, mas ele não desistiu. Mais ainda, na carta aos Filipenses que escutamos na segunda leitura, aparece novamente o fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, despojou-se, deixou de ser unicamente Deus e tornou-se um de nós. O grande mistério do que o pessoal chama mistério da kenosis, do sofrimento, do despojamento. O Senhor Jesus, por amor a nós, Ele tornou-se um de nós. Mais do que isso, para que as portas da eternidade fossem novamente abertas para todos nós, Ele assumiu o maior sacrifício humano possível, com todo o sofrimento, com toda a rejeição, morrendo numa cruz. Meus caros, o que é que nós temos a ver com isso? O que significa para nós cristãos a Semana Santa? Significa, primeiro, o momento de reconhecer e olhar para Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Deus. Olhar para a cruz significa entender o grande mistério do sofrimento do Filho de Deus, que por um amor absoluto a você e a mim, Ele se entrega, Ele se doa, Ele dá o seu sangue, Ele dá a sua vida, num martírio de amor. Olhar para a cruz de Jesus, para a cruz que temos em nossas casas, para a cruz que quem sabe você carrega no seu peito, olhar para ela com alegria, com admiração, porque aqui se encontra o primeiro elemento da nossa salvação. Deus dá a vida por nós, gente. Nós estamos acostumados a ouvir tantas vezes: Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo morreu por mim, Ele deu a vida por mim, que nós nos acostumamos como se isso significasse amanhã vai chover, amanhã vai chover. A gente fica muito superficial. A gente muitas vezes não consegue entrar profundamente naquilo que significa, e consequentemente a nossa capacidade racional entende e diz muito bem: Jesus morreu por mim, mas o afeto do nosso coração não segue junto tantas vezes. Interessante a atitude que tivemos no final da leitura da paixão, depois que foi anunciada a morte da cruz, como nós nos ajoelhamos, aqueles que podiam, evidentemente, como nós nos ajoelhamos e ficamos no silêncio, não apenas no silêncio fúnebre de alguém que faleceu, que morreu, como muitas vezes acontece em nossos velórios, mas um momento de silêncio, de adoração. Tomara que tenha aparecido no seu coração uma palavra chamada gratidão. Obrigado, Senhor, porque destes a vida por mim. Obrigado, Senhor, porque imerecidamente da parte de cada um de nós, o Senhor deu a vida.
Por isso, olhar para a cruz de Cristo significa a primeira palavrinha, gratidão. Mas exige uma segunda palavra. Não apenas precisamos ser gratos ao Senhor ao olhar para uma cruz porque Ele morreu por nós, mas inegavelmente precisamos também dizer: Senhor, a cruz tem dois lados. Um lado da cruz está ocupado, mas o outro lado da cruz está vazio, e o outro lado da cruz é o meu. São Paulo diz: é preciso completar a paixão de Cristo. Mas estaria faltando alguma coisa à paixão de Jesus Cristo? Ele já não morreu na cruz, não morreu por nós, não ressuscitou? Na parte de Jesus Cristo não falta nada mais. Ele doou-se plenamente e totalmente. Mas sabemos o que é a vida de cada um de nós. Cada um de nós sabe que nesse mundo não são apenas flores, não são apenas alegrias, mas as dificuldades se fazem presentes em nossa vida. De um jeito ou do outro, elas vão aparecendo ao longo da nossa vida. E aqui cabe apresentarmos ao Senhor naqueles momentos difíceis da nossa vida, naqueles momentos em que a vida parece não ter mais sentido, naquele dia em que parece que o Senhor se esqueceu de mim, parece que eu não sou mais amado. É nesses momentos em que é preciso dizer: Senhor, destes a vida por mim, eu assumo este sofrimento, e que pela cruz que hoje eu assumo, entrego nas vossas mãos, Senhor, e que isso sirva também para a minha salvação, para eu cumprir a minha parte na cruz. Hoje pela manhã, ao celebrar a Santa Missa em Roma, o Papa Francisco alertava para o grande perigo que existe hoje do triunfalismo, onde nós queremos única e simplesmente pensar e viver onde estejamos tudo bem, tudo em ordem, e queremos ser amados e louvados por todos. Jesus Cristo poderia ter caído na grande tentação do triunfalismo barato, quando todos o aplaudiam, e ele poderia ter esquecido a missão que tinha recebido do Pai, da sua morte na cruz. Ele poderia esquecer, mas ele foi capaz de combater o mal, combater o demônio, e ele foi fiel àquilo que o Senhor lhe pedia. Também nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos pede, e mesmo na dor e na dificuldade, entregarmos a nossa vida ao Senhor. Meus caros, a maior dor que Jesus Cristo sentiu é a dor de não ser amado pelos seus. O que arrebenta um coração humano é quando nós não somos amados por aqueles que nós amamos. E mais do que nunca, aquele que mais nos ama é o Senhor. E Ele está pedindo que nós, nessa semana, correspondamos ao seu amor. Que tenhamos uma santa semana santa. E ela será santa se nós nos santificarmos. Nos é apresentado nessa semana, além da oportunidade de acompanhar os passos do Senhor pelas celebrações que aqui teremos, é nos apresentada a possibilidade de uma santa confissão, de um encontro pessoal com o Senhor. É um dos grandes momentos da nossa vida, podermos nos reconciliar com Deus, já que pecadores todos nós somos. Mas a graça de Deus é maior e mais abundante que nossos pecados. É o grande fruto do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus veio para dar vida, vida para quem está morto para o pecado, dar vida e abrir as portas da eternidade. Concluindo, meus caros,
Peçamos ao Senhor Deus que nestes dias nos dê a graça de aperfeiçoarmos um pouquinho mais em nossa vida o jejum, a esmola e a oração, porque esses 3 elementos muito serão importantes para termos verdadeiramente um acompanhamento real com amor dos passos da paixão e morte de Jesus na cruz. Amém.